a polícia prendeu na última quinta-feira 2 homens suspeitos do trabalho de receptação de um dos veículos que foi utilizado no assassinato do prefeito João Gregório Neto, ex-prefeito de Grangeiro, região do Cariri, acontecido no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Aqui ao nosso lado está o delegado regional do Crato, Luiz Eduardo Santos, que vai nos esclarecer alguns detalhes. Como é que vocês chegaram a esses 2 homens e como é que transcorreu a operação no Piauí, no Maranhão também? Boa tarde. Na verdade, nós, através de informações e alguns elementos de investigação, nós constatamos que esse veículo estava transitando na cidade de Teresina, né, no Piauí. E diante disso, a gente organizou equipes que se dirigissem então ao local. Eles foram até Teresina e lá, com apoio de forças de segurança locais, foram realizadas algumas diligências, inclusive uma barreira policial. Na primeira oportunidade em que nos deparamos com o veículo, ele conseguiu fugir, ele furou a barreira, né, saiu desviando por várias vias e chegou inclusive a entrar em um posto de gasolina, né? E nesse momento nós o perdemos de vista, porém as diligências continuaram em busca de identificar quem seria que estaria conduzindo o veículo. E iniciamos por imagens, né? Pegamos imagens do posto que a gente sabia que ele passou por lá. Ao verificar as imagens, uma funcionária do posto disse que havia uma outra pessoa havia passado por lá também solicitando imagens, pois teria sido perseguido por um veículo e dando as características que seria a nossa viatura. E ela perguntou se ele seria policial. Ele respondeu que não, então ela não forneceu as imagens. E aí nos mostrou as imagens e um investigador, um inspetor, assim que viu a imagem, o reconheceu como sendo o condutor. Então foi feita mais uma vez, foram realizadas algumas consultas também com a Polícia Civil do estado do Piauí, né, de Teresina, e conseguimos identificar o homem. Com essa identificação, seguimos até a casa, a residência dele, e entramos em confronto, porque assim que a equipe chegou, ele reagiu e não quis se entregar. Depois de um tempo, as equipes conseguiram entrar na casa, já com apoio já da Polícia Civil, da Polícia Militar, e ele correu pelos telhados das casas vizinhas. Foi feito um cerco, né, em todo o quarteirão, e depois de negociação ele se entregou. Esse homem que o delegado citou é o Carlos Alberto Ferreira Cavalcante, de 32 anos, ele que estava de posse do veículo, acabou trocando tiros aí com a polícia e através dele a polícia chegou ao Rondinelli Francino de Andrade, que é proprietário de uma revenda de veículos em Timon, no Maranhão, ali na divisa com o Piauí. O fato do Carlos Alberto ter trocado tiros com a polícia indica alguma ligação dele mais profunda, mais forte com o crime? Causa bastante estranheza essa postura dele ao receber a polícia, né? Porque, segundo os antecedentes criminais dele, ele só tem envolvimento com estelionato e violência doméstica. Então foi realmente aí uma reação desproporcional. Então a gente precisa tratar algumas informações que a gente já tem guardadas e esperar alguma prova técnica para realmente comprovar essa participação dele ou não. Delegado, esse tipo de crime político costuma ser dividido entre executores e mandantes, né? Algo a mais em relação ao envolvimento dos principais suspeitos de serem os mandantes, né? O atual prefeito Ticiano Tomé e o pai dele, Vicente Félix de Souza? Não, os indícios realmente apontam, né? A gente não pode confirmar nada, mas os indícios realmente apontam que se tratou realmente de um crime político, né, que, como já foi dito, atenta contra a democracia, e a gente deve apurar mais a fundo, mas os indícios apontam nessa direção. Vamos dizer que a principal linha de investigação é essa. Delegado, em relação à prisão do proprietário da revenda, né, o Rondinelli, como é que ela transcorreu? Após a negociação com esse primeiro indivíduo, ele apontou onde estava o carro, as equipes se dirigiram então para essa revenda, né, que é de propriedade desse senhor. Assim que chegamos, o veículo já estava sem as placas de identificação, né, e foi dada voz de prisão a ele por receptação de forma qualificada, já que
ele negocia, trabalha com veículos. E o Carlos Alberto, que trocou tiros com a polícia, ele foi indiciado por quê, né? Foi autuado por quê, além da questão da receptação? Ele foi autuado por receptação, como você acabou de dizer, e tentativa de homicídio diante do revide aos policiais. Então tá aí os parabéns às polícias do Ceará e também do Piauí, que realizaram esse trabalho conjunto lá nos estados do Piauí e do Maranhão. Agora ficam aí algumas questões ainda em aberto em relação a esse crime ocorrido na véspera de Natal com o assassinato do prefeito João Gregório Neto. Ficam aí as questões sobre quem são os reais executores desse crime e se de fato os principais suspeitos de serem os mandantes, né, o Ticiano Tomé e o Vicente Félix de Souza, se eles de fato são os mandantes desse crime.